Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer para discussão um tema que é delicado, um tema que é um tema atual e que muita gente está preocupada com ele, com o medo que ele traz. É o problema das armas na mão da sociedade civil e as milícias. Que relação tem essa política do governo federal, do Bolsonaro, né, de liberar as armas para a população e, dessa forma, transferir para as milícias esse armamento pesado? É isso que vai acontecer? Bom, para tratar desse assunto, nós convidamos duas pessoas. Eu vou apresentar para vocês agora o Felipe Angeli. O Felipe é advogado, ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Paris, especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, foi assessor do gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi coordenador do Sistema de Proteção Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e atualmente é gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz. Muito obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você nesse nosso papo. Nós também temos uma convidada que até agora não se fez presente. Caso ela possa estar conosco, eu a apresento no momento que ela vier se apresentar também aqui conosco. Então vamos começar esse papo com o Felipe, né? E começando, Felipe, com essa questão. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2017 e 2020 dobrou o número de armas em arsenais particulares civis no país, com mais de 2 milhões de armas registradas e alguma coisa como uns 500 mil CAC, né? Que são os colecionadores, os caçadores, os atiradores, eu não sei exatamente como é que chama essa sigla. O que significa esse aumento das armas em mãos da população civil? Como é que você vê isso, Felipe? Olá, bom, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, Silvio, prazer estar aqui contigo conversando sobre esse tema que realmente é muito importante. A nós, Instituto Sou da Paz, a gente vê com muita preocupação, né? Essa é uma pauta histórica do Instituto, a gente surge há 23 anos atrás, na cidade de São Paulo, como um movimento espontâneo de estudantes, justamente para debater essa circulação de armas de fogo e a violência que decorre daí. A gente, né, tem hoje um consenso científico nacional e internacional que demonstra claramente a ligação entre o aumento da circulação de armas de fogo e o aumento da violência letal. Embora, óbvio, como qualquer fenômeno complexo, a violência ela é multifatorial, existem outros fatores que vão incidir também nessa piora da violência e também no tempo que isso se manifesta. A gente vê com muita preocupação, né? Tanto, acho que tem, e aí, de duplo nível, tanto um aspecto em relação à questão da segurança pública, propriamente dita, né? Como eu disse, essa questão da provável piora da segurança e dos índices criminais a partir dessa cruzada armamentista que a gente vive hoje por parte do governo, mas também algo que é novo um pouco nesse debate, que nos preocupa demais, que, enfim, a gente acompanha isso há um tempo. Grosso modo, o debate sobre armas de fogo ele sempre foi apoiado em dois argumentos, né, aqueles defensores pró-armamento, basicamente sempre se utilizou dois argumentos. Um que é aquele... e todos ligados à segurança pública. Um que é aquele... no sentido de que, né, você tendo mais armas, os bandidos vão pensar duas vezes em entrar na sua casa, né, então isso teria um efeito dissuasório, que é já demonstrado falso, mas, enfim, um pouco essa discussão. E um outro que era da questão de um direito seu, no sentido de que, olha, você não quer ter uma arma, não me impeça de ter. Grosso modo, os defensores de arma sempre usaram esses dois elementos, né, ou seja, esse efeito dissuasório que uma
consciência na sociedade que todas as casas pudessem estar armadas teriam efeito dissuasório no crime, o que não é verdade, já tem, né, uma série de estudos que demonstram que isso não ocorre. E essa questão do direito, né? Assim, não importa se prejudica a nossa segurança, o que importa é que né, eu quero ter esse direito. Mas agora, pela primeira vez, isso foi inaugurado com o governo Bolsonaro, a gente começa a ver a defesa de armas de fogo a partir de uma perspectiva de ação política, de incidência política. E isso o próprio presidente que diz, né, naquela fatídica e notória reunião de 22 de abril de 2020, né, aquela em que foi os momentos finais ali do ex-ministro Sérgio Moro no governo, em que, né, ele está sofrendo aquela pressão para trocar, fazer alterações a mando do presidente na Polícia Federal. E veja, é uma reunião ministerial com basicamente toda a cúpula do governo, né? Acho que todo o primeiro escalão está sentado ali, todos os ministros estão naquela reunião. Não é uma reunião, né, ou seja, particular ou secreta, você tem uma série de servidores ali passando, vendendo um cafezinho. Estavam já no meio da pandemia, né? Já início da pandemia, era abril já de 2020, já tínhamos aí um mês, quase 2 meses do início da pandemia, ou seja, os números de mortos já crescendo, o lockdown estabelecido, e o presidente da República, basicamente, ele só fala de um assunto naquela reunião, né, que veio a público depois, a partir de ordem do Supremo, na investigação sobre a interferência da PF, por parte do presidente. Ele só trata de armas de fogo. Ele não fala de pandemia, ele não fala de auxílio emergencial, ele não fala de vacina, obviamente que não. Ele não fala de nada. Ele fala de armas de fogo e que ele quer mandar um recado para esses, né? Solta o palavrão do estilo do presidente. Que ele se refere aos prefeitos, né? Que naquele momento estavam instalando lockdown com autorização do Supremo e ele era contrário, sempre foi contrário a isso. E ele coloca de forma clara que se o povo estivesse armado, não haveria lockdown. Aí ele não teria como o prefeito decretar o lockdown. Ou seja, se começa a utilizar a arma de fogo como instrumento de ação política. E cada vez mais isso está colocado. A gente tem, ontem mesmo, um deputado federal, parece que o ex-presidente Lula fez um discurso na CUT, me parece, que teria dito que a população pressionasse os parlamentares, né? Que fosse a casa Isso, para montar grupos de 50 para ir na porta dos parlamentares fazer pressão. Exatamente. E um deputado federal, cujo nome me esqueço, Cabo Amaral, também esse outro fenômeno muito próprio desse novo momento, né, desses policiais que vão entrando na política partidária eleitoral. Ele posta uma arma, ele posta um vídeo nas suas redes sociais com arma de fogo e dizendo que venham. Ou seja, sem entrar no mérito da frase ou daquilo que... né, da discussão política em si, agregaram a arma de fogo, né, a esse ao debate político. Aí a gente está mudando de patamar, cruzando uma fronteira, é muito perigoso. A gente teve também aquele outro caso, de novo com o ex-presidente Lula, mas estou dizendo esses casos porque são notórios, de um outro que era CAC, aqui no interior de São Paulo, um empresário que fica dando os tiros, não sei se um vídeo que circulou muito, e ele está, enfim, de camiseta da seleção, tal, dizendo que se o Lula fizesse algo, ele iria, né, ter que se ver com a arma dele, que ele era patriota, foi até processado, teve alguma condenação, não me lembro exatamente qual. Mas, ou seja, são exemplos da introdução da arma de fogo como instrumento de ação política, coisa que nunca foi colocado antes, e isso assusta Felipe, muito. Vamos voltar a esse tema, porque ele é importante, né? Você falou numa cruzada armamentista. Vamos tentar entender um pouco mais que cruzada é essa, porque ela vem de alguns anos já, não é agora, né? Quer dizer, e você tem razão, agora está começando a se usar a arma como de um instrumento de fazer política. O próprio Bolsonaro está dizendo o povo armado não vai permitir isso, não é? Quer dizer, mas de onde vem a inspiração para essa cruzada armamentista? Como é que você entende a justificativa dessa iniciativa? Olha, acho que são alguns elementos, né?
primeira coisa acho que é importante deixar claro, quando a gente fala de arma de fogo, a gente está falando de uma indústria, né? A gente está falando de um objeto industrial, com uma indústria tradicional, estabelecida, né, no mundo inteiro, fábricas tradicionais, a Taurus, a Glock, a Beretta, a Smith Wesson, né, são empresas seculares, né, muito históricas, e que têm um poder econômico muito grande. E a gente está falando de um mercado, em tese, regulado, né? Ou seja, as regulamentações para se acessar as armas de fogo, e há um lobby histórico, mundial, cada local, claro, com as suas particularidades, no sentido de relaxar as limitações para se acessar a arma e vender mais esse objeto da indústria. Simples assim. Os Estados Unidos é o exemplo mais clássico, com a NRA, a National Rifle Association, aquele lobby das armas que é estruturado nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, e que impede qualquer tipo de alteração na legislação norte-americana, apesar dos seus massacres e tiroteios semanais, né, nos Estados Unidos. É semanal, aqui não é força de expressão, não, é realmente semanal. Semana passada a gente teve em Sacramento, na Califórnia, mais um desses shoot sprees, né, como se chama, esses ataques com arma de fogo. Então, assim, esse lobby no Brasil, a gente tem a Forjas Taurus, uma empresa super tradicional, com quase 90 anos aí do Rio Grande do Sul, né, tem uma ligação, inclusive, cultural ali com o estado e com a região, e que é o quarto maior exportador de arma leve do mundo, e também tem um poder econômico muito grande, financiou muitos, enquanto era possível o financiamento privado de campanha, financiava todo ano campanhas políticas, né, para ter seu acesso. Então, assim, a pressão pró-arma sempre houve, porque a gente está falando de uma indústria bilionária que tem interesse comercial em diminuir qualquer tipo de limitação para o acesso às armas de fogo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem uma discussão de ordem ideológica que se fortalece muito aí nesses últimos 15 anos, e muito também promovido a partir do advento das redes sociais, da popularização das redes sociais, que é um pouco essa discussão de inspiração norte-americana da arma de fogo como um direito inalienável da proteção da sua família, da sua propriedade, né, que encontra abrigo na organização jurídica norte-americana por questões históricas e próprias daquele país, mas que não encontra abrigo no nosso ordenamento jurídico de forma alguma e nunca houve qualquer tipo de paralelo. Mas, com a polarização da sociedade, né, que a gente vem vivendo aí nesses últimos 10, 15 anos, o advento das redes sociais, e essa noção muito deturpada do que é liberalismo, né, para essa nova direita aí que surge e se consolida, em que a arma de fogo se torna realmente um debate, a debate sobre armas ele se torna de fato um debate, como eu disse, nessa questão da politização do debate. Ela se torna um debate com uma clivagem ideológica muito clara, que se você fosse de esquerda, você seria contra armas, se você fosse de direita, você é pró-armas. O que também não encontra abrigo na literatura ou em qualquer tipo de modelo político, né? Enfim, se possa imaginar. Mas a partir dessa ideia dos Estados Unidos, né? Enfim, da defesa da propriedade, da família, e de um direito sagrado à proteção individual e da família, numa cruzada do bem contra o mal, que essa polarização, né, utiliza muito. Você vê o próprio presidente novo, ele não fala de eleições, ele fala de uma luta do bem contra o mal, né? E no bem é o cidadão armado contra o mal, que pode ser o judeu, que pode ser o imigrante, que pode ser o negro, que pode ser o marginal, que pode ser, enfim, escolha o seu objeto de perseguição predileto. Enfim. Mas, Felipe, se fosse só isso, não precisava modificar a legislação que fiscaliza o rastreamento das armas e das munições, né? Que foi o que ele fez, né? Não, justamente. E aí, e a questão financeira, de uma forma geral, porque você tem a indústria, mas você tem todo um meio de caminho na relação econômica que as armas geram. Primeira coisa, isso é uma coisa muito associada ao presidente da República. Ele sempre foi, entre aspas, um defensor de militares e policiais, né?
enfim, sempre trabalhou essas pautas da defesa do policial, da melhoria da condição de vida do policial, enfim, da maneira também particular do que seria essa melhoria. Existe uma situação crônica no Brasil em relação às polícias, um problema, que é a questão do bico policial. Essa é uma questão, né, clássica, histórica. O policial é mal pago no Brasil, condições de trabalho muito ruins, e isso em vários estados da federação, para sobreviver financeiramente, ele tem que fazer o bico, né? Ele vai ser segurança de supermercado, de discoteca, ele vai... aqueles que são corruptos acabam desviando parte dos produtos apreendidos, né, nas operações policiais de volta para o crime, dentre eles a arma de fogo. No Rio de Janeiro, com a particularidade que tem, vai trabalhar para o bicho, o jogo do bicho, como segurança também. E em tudo isso, o desvio de armas e munições é uma das formas principais de bico, especialmente para esses policiais corruptos. Então, quanto menos controle houver em armas de fogo, mais fácil é o bico para policiais corruptos. Mas desvia para onde, hein, Felipe? Eu estou tentando insistir no entendimento. Você tem 2 milhões de armas em mãos de cidadãos brasileiros. Armas, algumas delas pesadas, né? O que esse pessoal faz com isso? Não, justamente, é o que a gente tem visto, né? Primeiro que você cria... o que a gente tem feito com esses CACs, são caçadores, atiradores e colecionadores, que enfim, sempre houve isso, né, na legislação, sempre essa previsão para o tiro desportivo, a caça e o colecionismo de armas, né, dentro das características específicas do que permite nossa legislação. Mas hoje o que se faz é, na verdade, curto-circuitar o modelo, o modelo regulatório, que para o cidadão comum comprar uma arma de fogo, ele deveria fazer o requerimento à Polícia Federal. E somente esses CACs, na verdade, eles são regulamentados pelo Exército Brasileiro. Só que por uma série de alterações que foram feitas, foram mais de 30, foram quase 40 atos unilaterais da Presidência da República, de portarias, decretos, resoluções, enfim, ministeriais, que tem curto-circuito. E os CACs, por natureza, né, de atividade, sempre tiveram acesso a mais armamento e armas de maior potencial ofensivo, e com Jair Bolsonaro isso, né, de fato, vai às raias do paroxismo. E a legislação, o próprio Estado do Armamento, porque esse foi o furo onde ele encontrou para legislar por decreto. Porque o Estatuto do Desarmamento, ele prevê que para o CAC, ele deixa algumas autorizações possíveis para esses CACs a partir da regulamentação, embora o presidente ele ultrapassou completamente qualquer limite nesse sentido. Mas o que a gente tem hoje é o cidadão comum que quer ter uma arma de fogo, ao invés de ele ir à Polícia Federal, que é muito mais difícil e com muito menos possibilidade de acesso ao armamento, quantidade, inclusive porte, do que se ele procurar o Exército Brasileiro via um clube de tiro que atua como despachante. Primeiro que é isso. Então você tem os clubes de tiro que cresceram 1000% durante a pandemia no Brasil. Muitos desses clubes de tiro são de propriedade de policiais ou ex-policiais, e muitos desses clubes de tiro têm como instrutores de tiro policiais ou ex-policiais, que atuam, esses clubes de tiro, como despachantes junto ao Exército Brasileiro e te representem toda a questão burocrática para você né, conseguir obter seu registro. E ali você já sai com porte. Ou seja, aquele que tem dinheiro, porque custa caro isso, ao invés de ir na Polícia Federal, que é muito mais difícil, muito mais burocrático, ele vai no clube de tiro, tem um despachante ali, muitas vezes policial, muitas vezes ex-policial, que vai atuar junto ao Exército Brasileiro, e dali você já sai com porte e podendo comprar fuzil. E nessa perspectiva que eu dizia, né, dessa polarização e ideologização da questão da arma de fogo, ou seja, a direita e esquerda, e essa cruzada do bem contra o mal, numa perspectiva também de estilo de vida, né, americanizado. Se você pega e está no YouTube, for ver esses clubes de tiro, é muito associado àqueles clichês clássicos que a gente conhece dos Estados Unidos e da arma de fogo, e esse estilo de vida, é um estilo de vida que também se vende, sabe? Como é que você entende o crescimento das milícias? Ele está associado a essa distribuição maior de armas na sociedade civil? Como é que é isso? Como é que você... milícias... Aliás, o que são as milícias, hein? Vamos começar a botar o pingo nos is? É uma boa pergunta essa.
A gente, enfim, acho que tem 2 conceitos aqui para a gente abordar esse tema. O primeiro, até é o texto, né, da segunda emenda norte-americana, que fala, né, desse tal direito de se portar armas, que é a autorização à população para a formação de milícias, né, que o Estado nunca poderia impedir a formação de milícias armadas. É daí que vem, na segunda emenda, essa noção de um direito constitucional à arma de fogo. Isso nos Estados Unidos. Estados Unidos da América. O que isso quer dizer? Então, acho que isso é para considerar o sistema da milícia. Isso, na perspectiva histórica norte-americana, tem a ver com a sua guerra de independência, né? Ou seja, na luta contra o absolutismo inglês, a formação de milícias nos estados, né, na colônia, para enfrentar esse poder central, foi necessário para o seu processo de independência. Então, isso é algo que é, né, introjetado desde o início na sua própria ordem constitucional norte-americana, que tem essa ligação justamente muito próxima com o processo de independência, que foi muito diferente do nosso, naquele país que envolveu, de fato, um confronto armado dessas milícias contra o poder colonial inglês. Então, até essa noção de formação de milícias particulares, guardas pretorianas, ou grupamentos. A gente está tendo a guerra da Ucrânia agora, né? A invasão russa na Ucrânia, e se fala muito também da formação de milícias para a defesa, né? São grupos paramilitares que vão defender ali aquele território, enfim. Então, esse conceito é o conceito clássico de milícia. No Rio de Janeiro, a gente surge um outro conceito, que é muito próprio do estado do Rio de Janeiro, mas que hoje não está restrito ao Rio de Janeiro. Muitos outros estados já têm essas quadrilhas, essas organizações criminosas que são conhecidas como milícia, nessa acepção mais fluminense do termo, que é aquela coisa começa a surgir com a polícia mineira, a questão de vigilantes, que é a questão, né, basicamente surge em bairros em que havia bairros pobres, comunidades pobres do Rio de Janeiro, com presença de crime, mas que havia uma alta proporção de policiais que moravam nesses bairros e que começam a fazer a segurança desse bairro na sua hora de folga, né? Ou seja, acabam por se ocupar da segurança e representar o Estado nessas regiões pobres em que não há presença do Estado. Isso acaba, né, gerando poder territorial. Esses policiais, né, que iniciam esse processo, eles se tornam referências do território como solucionadores de problemas, e ali você começa, numa ausência do Estado também, aquilo que em qualquer local acontece quando você tem uma liderança territorial e a ausência do Estado, e a percepção de que se você tem autoridade naquele território, você consegue ter acesso a atividades lucrativas. Então, se começa a faturar com bujão de gás, o sistema do transporte coletivo, que não havia, né? Então, a organização de vans, o gato-net, o desvio de água da SEDAI, enfim, a corrupção do jogo do bicho, autorizar a instalação de máquinas caça-níqueis, a questão própria da segurança dos bicheiros, e entre essas diversas atividades criminosas, o tráfico e o comércio ilegal de arma de fogo. A arma de fogo é um objeto que tem valor, e por ser proibido, e obviamente, não proibido, mas cujo acesso se dá a partir de uma série de restrições, considerando o instrumento que ela é um objeto que tem valor líquido, assim. É uma liquidez impressionante, uma arma de fogo. Se você tem ela na mão, ela vende rápido. Ela se vai rápido. É um instrumento que você consegue tornar em dinheiro muito, muito rapidamente. Tem uma liquidez muito, muito própria. E é necessário para o crime, né? Então, onde há o crime, a arma de fogo, isso é da natureza. Então, muitos desses policiais corruptos, desses grupos milicianos que começam a ocupar esses territórios, também começam a trabalhar no comércio ilegal de armas, os mais variados. Aí não pensa somente em Comando Vermelho. É também aquele cidadão lá desse bairro
que quer ter uma arma de fogo, ou que, enfim, conhece alguém que tinha uma arma e se perdeu, ou a pessoa morreu, ficou com herança e vai vender essa arma, então passa para esse miliciano que conhece esse bairro e ele vai cuidar desse comércio dessa arma, as munições. A questão da arma de fogo e, especialmente, o comércio ilegal de armas de fogo é uma grande fonte de dinheiro para o policial corrupto. No Rio de Janeiro, a todo momento, e em São Paulo também, em todos os estados brasileiros, a gente vê policiais que lucram desviando armamento da polícia para o crime. As munições com que a Marielle foi assassinada foram munições desviadas da Polícia Federal no estado da Paraíba. Isso se chegou a partir justamente da marcação dessas munições, porque demonstra a importância desse tema que agora o Congresso Nacional tem um debate para se derrubar essa possibilidade de marcação das munições utilizadas pela polícia. Ou seja, na Paraíba houve um desvio de munições e essas munições entram para o crime. Essas munições desse lote desviado já foram encontradas em grandes assaltos da Caixa de Eletrônicos em São Paulo, no assassinato da juiz Patrícia Scioli, no assassinato da Marielle, ou seja, e é isso. A arma e munição, uma vez que ela está no mercado, na rua, dura décadas. É um instrumento industrial razoavelmente tosco. Se você fizer uma boa manutenção numa arma de fogo, passar óleo, limpar essa arma, ela dura décadas e vai fazer vítimas e vai ter valor comercial por décadas. Felipe, mais arma gera mais violência? Porque, olha, tem uns dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que diz assim, no Amazonas, em 2021, aumentou 54% a violência. Isso aconteceu em Pernambuco, em menor grau, no Ceará também, não é? Quer dizer, nós podemos fazer uma associação de mais armas, mais violência, é isso? Não, isso é como eu disse, né? Hoje há um consenso, não se trata de uma dúvida ou de uma polêmica, se tenta criar uma falsa polêmica em relação a isso. Há um consenso científico de estudos, de pesquisas de universidades, estudos de pesquisa sérios, publicados em revistas acadêmicas, revisados por pares, que demonstra o efeito, né, do aumento da circulação de armas de fogo na violência letal, o efeito negativo, ou seja, aumenta a violência. Só agora, como eu dizia, a violência é multifatorial, são uma série de elementos que vão gerar essas dinâmicas criminais e também, como qualquer fator complexo, quando a gente fala das estatísticas criminais de hoje, a gente está olhando no retrovisor, sempre. Essas estatísticas criminais de hoje, elas tiveram suas causas produzidas há 2, 3 anos atrás. E assim sucessivamente. Até por isso, né, a gente teve uma redução de 7% agora no número de homicídios no último ano, e o presidente tem comemorado, no sentido que foi sua política armamentista que teve esse resultado, enfim. Primeiro que a gente tem 41 mil mortos ainda pela violência. Né? Oi? Assassinados. Assassinados, justamente. É o país com... A gente mantém o triste recorde de país com o maior número absoluto de homicídios há anos. E ainda que tenha caído um pouco, ainda são 41 mil mortes, são mais que 3 anos de guerra na Síria. E é um pouco aquela comparação do médico que comemora o paciente que está no UTI, que a febre caiu de 43 para 41 graus. Né? É disso que a gente está falando aqui, o presidente dizendo que, enfim, é um grande responsável por isso tudo. 2, essas estatísticas que estão se produzindo hoje, na verdade, elas vêm desde 2017, quando a gente teve uma explosão no número de homicídios, maior alta recente, e muito puxado pela região norte, que diz respeito a alterações de dinâmicas criminais, especialmente nessa região, e a interiorização das facções criminosas e o confronto entre as duas maiores facções do Brasil, que é o PCC e o Comando Vermelho, pela aliança e por rotas de tráfico de drogas e armas no corredor amazônico, a partir da disputa e da associação com facções locais, como a Família do Norte, para dar um exemplo. Isso gerou, né, muita gente deve se lembrar, entre 2016, 17, 18, a gente, todo 1º de janeiro, todo início de janeiro, o ano começava com cenas horripilantes em presídios do norte, com degolas, decapitações, torturas absurdas, nesse presídio, justamente a partir desses conflitos entre essas facções. Ali virou guerra de gangue, por território, por comércio de droga e arma,
E ali a gente teve uma explosão muito grande. Essa situação se acomodou desde 2018. Então isso já teve um impacto muito grande nos homicídios, que vem caindo desde então. Então isso já se inicia antes do período Temer, ali começa isso daí. Agora já está batendo num piso, né? Ou seja, a gente teve um salto ali em 2017 nessa guerra de facções, agora tem voltando a cair, mas agora já está chegando numa nova estabilidade que é desse patamar. Então, ou seja, são vários elementos que influenciam, né? Você tem a questão etária, o envelhecimento da população diminui, isso também já é comprovado. O envelhecimento da população, da faixa etária média da população, diminui a violência, porque a violência é um fenômeno que se concentra, de fato, entre os mais jovens. O acesso à educação, o acesso à renda diminui a violência. Países menos desiguais também tem demonstração que isso tem um efeito positivo sobre a violência. E as armas de fogo, que é outros desses elementos criminógenos. Mas é isso. Toda a literatura hoje disponível demonstra que o aumento da circulação de armas de fogo vai ter um efeito negativo na segurança pública, especialmente na violência letal. Mas, Felipe, o que você está me dizendo pode ser lido também de outra maneira, né? Quer dizer, a letalidade diminuiu porque alguma facção ganhou e consolidou a sua posição, não é? E aí, quer dizer, eu fico perguntando assim, qual é o tamanho desse controle da milícia? No Rio de Janeiro dizem que controla mais da metade da cidade, não é? Sobre o nosso país, a gente tem uma ideia do que significa esse controle criminoso do espaço e do território? Bom, como tudo que é criminoso ou criminógeno, uma das características é operar, né, embaixo dos panos. Então, há sempre uma imensa dificuldade de fazer uma atividade ilegal, por óbvio, ela é clandestina. Então, há sempre uma dificuldade muito grande da gente ter essas informações com muita precisão. No Rio de Janeiro, as pessoas que, né, estudiosos do Rio de Janeiro apresentam dados sobre o número de comunidades, bairros e população que estão em locais de influência direta da milícia. Essa milícia carioca, desse modelo carioca, já se expandiu. A gente tem esse fenômeno no Pará, com muita força, na Bahia, enfim, em alguns estados você já tem, no próprio Amazonas, você já tem um pouco, no próprio Acre, esse conceito de policiais ou ex-policiais que também atuam como um estado paralelo ali em determinados territórios, enfim. As facções criminosas, e hoje, veja, há o fenômeno da narcomilícia no Rio de Janeiro, né, que é a união entre o Terceiro Comando Puro, o TCP, e algumas milícias em algumas regiões, ou seja, aquela ideia de que onde havia tráfico não havia milícia, onde havia milícia não havia tráfico, já também caiu por terra. Hoje há uma associação entre esses grupos, porque são grupos criminosos. Esses grupos criminosos vão ganhar dinheiro onde for possível, vão ganhar dinheiro onde for possível no cometimento de crimes. As facções criminosas, a facção criminosa no Brasil é um fenômeno carcerário, né? Todas elas, as mais de 100 facções criminosas que a gente tem no Brasil, 100% delas, não é 99,9%, é 100% delas nasceram dentro de presídios. Nenhuma facção criminosa, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Família do Norte, Primeiro Comando Catarinense, Al-Qaeda na Paraíba, qualquer um desses grupos, nenhum surgiu em nenhum boteco de nenhuma periferia ou de nenhuma favela com o pessoal jogando dominó ou sinuca. Nenhum. 100% deles nasceram nos presídios. E eles estão estruturados dos presídios para fora do cárcere, na organização desse tráfico de drogas e de armas, especialmente, e hoje cada vez mais associado ao garimpo, hoje cada vez mais associado aos crimes ambientais. O PCC, justamente na região norte, e o Comando Vermelho ampliaram, são as duas maiores facções do Brasil, que há uma disputa, embora hoje acomodada entre elas. Tem uma presença já muito grande nos crimes ambientais, no desmatamento da Amazônia, no comércio ilegal de madeira e no comércio ilegal de ouro, também facilitado pelo governo atual. Você vê o ciclo vicioso disso. Nós estamos falando de um complexo militar miliciano, né? Quer dizer, alguma coisa que se entrosou, mas que envolveu também o pessoal da ativa do Exército, né? Quer dizer, tem até denúncias de descobertas de drogas em caminhões do Exército, em aviões, não sei o quê. Quer dizer,
quando eu falo do crime organizado, eu estou entendendo que o crime organizado significa organizado verticalmente, desde as maiores instâncias de poder da República até a base, não é? Quer dizer, não é organizado horizontalmente num território. Como é que você define crime organizado, Felipe? Essa é uma dificuldade também, né? Esses termos. Enfim, juridicamente, a ideia do crime organizado é justamente quando há um conluio de pessoas para se organizar no empreendimento de uma atividade criminosa. Essa é a ideia jurídica, legal, né? Você tem um grupo de pessoas, né, que se organiza, que se, né, articula para empreender numa atividade criminosa. Essa é a ideia jurídica do crime organizado. Agora, você tem vários modelos, né? Você tem o modelo de cartel, você tem o modelo de milícia, você tem o modelo de facção criminosa de presídios, você tem o modelo mafioso, você tem diversos modelos. Quando a gente fala, as facções criminosas, elas são mais horizontais quando você, né, menciona. É uma questão mais. No Rio de Janeiro também tem essas particularidades, que é uma coisa territorial. O Rio de Janeiro tem muita essa questão do território, né? Ou seja, o dono do morro, né, o dono da favela. O que em outros estados, especialmente aqui em São Paulo, há uma diferença. A questão é mais horizontal mesmo. São vários núcleos de poder que atuam dentro de uma ética particular. A questão da milícia, isso quem diz é o Marcelo Freixo, né, que surge aí enfrentando a milícia, nesse enfrentamento da milícia, teve seu irmão assassinado pela milícia, entra para a política por causa disso, fez a CPI da milícia, prendeu mais de 200, né, teve associado à prisão de mais de 200 pessoas no Rio de Janeiro em relação a isso, é uma pessoa que tem a sua história ligada diretamente a esse tema, ex-chefe, amigo de Marielle, né, ou seja, é realmente alguém muito próximo da tragédia que isso representa no Rio de Janeiro. Ele diz categoricamente, já conversei com ele muitas vezes sobre isso, ele diz, no Rio de Janeiro, a milícia é o Estado. A milícia é o Estado. Não tem mais essa divisão. A milícia está em todas as repartições do Estado. Você vai na Câmara dos Vereadores Carioca e na Assembleia, na LERJ, você tem, né, isso se demonstra repetidamente. E a CPI das milícias, lá em 2006, 2008, não me lembro bem, boa parte dos presos eram deputados e vereadores. Então, assim, seja realmente essa intersecção com o poder. Veja, Flávio Bolsonaro empregou Adriano, empregou a família dele, empregou Queiroz, conhecidos como membros dessa polícia mineira na zona oeste do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Rio das Pedras, enfim. Então, assim, é isso que a gente está falando, né? É um senador da República hoje. Ontem a Folha de São Paulo solta a notícia, enfim, sem entrar aqui no mérito se é verdade, se não é. A notícia é o vazamento de um áudio da irmã do Adriano associando a morte do irmão a uma queima de arquivo a pedido do Palácio do Planalto. Grosso modo é isso que a irmã fala. Se a irmã está dizendo a verdade ou não, que contexto que essa fala foi dada, cabe à justiça investigar. Agora, e a polícia investigar. Agora, é de uma gravidade imensa que a gente esteja falando de um miliciano dessa natureza envolvido com esse nível de crime, né? O Adriano era conhecido como ser o maior matador profissional do Rio de Janeiro, o maior, né, pistoleiro do Rio de Janeiro, e vendia seus serviços no escritório do crime, vendia seus serviços para as milícias, vendia seus serviços para o jogo do bicho, e com uma ligação tão próxima a um senador da República, que é filho do presidente da República, e ao próprio presidente da República. Essa é a milícia, né? É o Estado. Tem gente que diz, que prega, que a solução, nesse momento, passa, por exemplo, pela extinção da polícia militar, não é? Como é que você vê o enfrentamento das milícias, desse Estado que se corrompeu, não é? A partir da situação atual? Desculpa, cortou. Você pode repetir a pergunta, por favor, Silvio? Pois não. Então, pensando o futuro, como enfrentar essa situação de violência, como enfrentar um Estado que se transformou num narco miliciano militar complexo, né? Quer dizer,
daqui para frente, o que é preciso fazer? Porque eu me lembro, por exemplo, que quando teve aquelas UPPs, né, quer dizer, no Rio de Janeiro, havia uma promessa de botar também as políticas sociais, a educação, a saúde nesses bairros, para reduzir a desigualdade e assim combater a violência. Houve ocupação militar das favelas e as políticas não chegaram, né? E o que a gente pode pensar hoje como caminho para superar esse impasse? Olha, primeiro que é um imenso desafio, né? Dado o tamanho da crise tamanho e a duração da crise que a gente enfrenta. Então, a primeira coisa, começar já. Você não tem tempo a perder. Né? Cada segundo que a gente não inicia o ataque e o enfrentamento real, concreto dessa questão, são pessoas que morrem. É isso. A cada segundo de inação é mais morte, é mais violência, é mais sofrimento, é mais corrupção. Então é a urgência, acho que é a compreensão da urgência disso. Em segundo lugar, quando a gente está falando da milícia, aí você traz um ponto muito importante, essa questão da UPP, das políticas. A milícia do Rio de Janeiro, ela surge, como a gente estava dizendo, dessa questão. Você tinha esses bairros do Rio de Janeiro afastados, especialmente Zona Oeste, onde você tinha muitos policiais que moravam, Muzema, Jacarepaguá, Rio das Pedras, essas regiões em que, Praça Seca, enfim, que eram regiões distantes do centro, não havia transporte público, não havia distribuição de água. Então, esses policiais começaram a fazer... Não havia polícia, os seus policiais que moravam lá, mas a polícia que eles trabalhavam não ia uniformizada e com a patrulha policiar aquele bairro. Então, ele começa a fazer, na hora de folga, a segurança do bairro, ele começa a ver que as pessoas precisam trabalhar, então ele começa a organizar a van, ele começa a organizar, né, a distribuição de água com o gato da SEDAI. Então, ou seja, ele ocupa o espaço. E aí daí vem o espaço onde não há o poder público. E aí o poder dele vem, né, que é esse poder miliciano, paraestatal, que vai entrando no Estado. Em relação a isso, no Rio de Janeiro, você tem, naquele podcast muito interessante do Bruno Paes Manso, República das Milícias, ele mostra uma situação em que o Witzel vai num evento numa das comunidades e ele pede autorização para o chefe da milícia ali para fazer uma obra pública, assim, claramente, ou seja, um nível explícito, né, que não pode ser maior. Então é isso, a gente precisa justamente ocupar os domínios, esses domínios públicos e retirar essas capacidades de financiamento e de lucro das milícias. Ou seja, há que haver investigação e um trabalho para que se possa sufocar economicamente as atividades que permitem essas milícias ou esses grupos criminosos de se sustentarem financeiramente. E, nesse sentido, o comércio ilegal de armas de fogo está muito associado a isso, porque é uma das grandes fontes de lucro das milícias. E acho que outras duas coisas, enfim, são muitos elementos, mas duas coisas importantes também, por fim, é uma reforma da nossa segurança pública e reforma das polícias, uma reforma desse modelo de polícia que a gente tem. Não vou entrar no debate de qual modelo seria o ideal, porque é um debate muito difícil, não há resposta simples, não há resposta óbvia, mas a sociedade tem que enfrentar a discussão de que polícia a gente quer para prestar que tipo de serviço para a nossa sociedade, porque esse serviço que ela presta não é um serviço, na verdade é um confronto com camadas e parcelas específicas da nossa sociedade, que são os pobres, são os negros, das periferias, os jovens. Então a gente tem que reorientar esse modelo de segurança pública completamente. E para que tudo isso aconteça, Mas não foi sempre assim? A população tem que exigir. Não existe polícia corrupta numa sociedade que não é corrupta. Não existe. Não existe. A polícia é parte da sociedade. A polícia é o que é, porque a nossa sociedade é isso. Então nós temos que nos transformar a nós mesmos. Porque nossa sociedade é racista, elitista, violenta e que autoriza a corrupção dentro de determinados parâmetros que são justificáveis no Brasil para as pessoas. Enquanto nós formos assim, enquanto a gente aceitar que isso seja assim, não há como exigir uma polícia diferente. Até porque a população quer essa polícia. Né? Você tem o Raul Santiago, né? Um grande ativista ali do Complexo do Alemão e da Maré, ele diz uma coisa que é muito real. Ele diz, olha, quando vocês do asfalto, né, do Rio de Janeiro, vocês aí da Zona Sul pedem segurança,
O que chega na minha casa é bala de fuzil da polícia. É isso que acontece. Quando vocês fazem passeata por segurança, na minha casa é tiroteio, minha filha, eu tenho que ficar deitado em cima dela, embaixo da mesa, para não ter, sabe, para não ter... A pessoa está indo fazer o vestibular, não consegue sair de casa porque tem tiroteio e perde 1 ano, não fez o Enem. Isso aconteceu há 2 anos na favela da Rocinha. No dia do Enem, a maior comunidade, né, do Rio de Janeiro, milhares de pessoas ali, centenas de milhares de pessoas que moram naquela comunidade. No dia do Enem, a polícia faz uma operação policial de manhã na Rocinha. Milhares de estudantes não poderam fazer o Enem. Imagina. Ou seja, você está empurrando... Primeiro que uma parcela desse está empurrando para o crime, né? Porque o cara está tentando mudar de vida, está tentando estudar, se ele não consegue sair de casa por causa de bala. Bala que ele está trocando com um bandido que comprou a bala da polícia. E a arma da polícia. Esse fuzis quem vende pro morro é a polícia. E a milícia. Ou seja, e aquela loucura, né? Que se vende uma arma que vai atirar nos próprios policiais, né? Aquela arma que o policial, que também é uma vítima desse processo, que também está numa situação de perigo e de confronto irracional. E para quê? Todos os policiais mortos no Brasil, em nome do quê? Em nome do quê? De 100 quilos de cocaína que no segundo seguinte está reposto? Quantas crianças negras mortas no Brasil, bala de fuzil, em nome do quê? Em nome do quê? De dinheiro. Estão ganhando dinheiro com isso. Só isso. Só dinheiro. Então... Mas tem uma dimensão também que alguns sociólogos apontam, que é de manter essa população sob controle do terror, não é isso? Quer dizer, para que elas sejam subservientes, para que elas possam, vamos dizer assim, aceitar esse tipo de imposição. Você concorda com isso? Olha, eu acho que tem alguns níveis simbólicos que isso acontece. Agora, confesso que eu não acredito. Eu acho que a coisa é mais prosaica do que isso. Não acho que há uma decisão consciente neste lugar de forma tão racional e organizada. Claro que existem mecanismos de perpetuação de privilégios e de exclusão e de racismo, isso sem dúvida existe. Mas é mais pela organização de tudo isso que circundando ao mesmo tempo do que eu acho que decisões concretas, né, de que as coisas sejam nesse sentido. Até porque, você vê, a gente está no período eleitoral, e quem vota são os pobres, e agora estão se buscando fazer o quê para os pobres? Ou seja, vai dar um auxílio, R$400, quem que vai as igrejas evangélicas, e esse papel que eles construíram no contato com as bases, que, né, substituíram os sindicatos, substituíram esses organismos de mobilização das bases, das comunidades mais carentes, ou seja, que votam também. Mas aí sim votam a partir de modelos políticos também pré-estabelecidos que vão querer perpetuar esses privilégios, né? Você veja o Centrão, todas essas reformas políticas, os modelos de financiamento de campanha, que é para perpetuar esse modelo de poder, claramente. Isso não é direita ou esquerda, né? Isso é todos os nosso sistema político, ele é orientado à autoperpetuação. É da natureza do ser humano isso. Mas eu acho que é mais nesse sentido do que numa perspectiva mais, enfim, mais maquiavélica ou algo do gênero. Sim. Felipe, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passa rápido esse bate-papo, assim, né? Quer dizer, queria fazer uma última pergunta para você, dizendo assim, que recomendação você daria para o próximo presidente da República na questão do armamento na mão da sociedade civil e das milícias, hein? Vamos construir uma política responsável, séria, de controle de armas e munições. Isso mata pessoas, isso mata crianças, isso mata negros, isso mata mulheres, isso mata policiais, isso mata todos nós. Vamos rever completamente essa política, né, enfim, essa política não, esse desmonte da política de controle de armas que Jair Bolsonaro empreendeu, e vamos criar uma política séria, responsável de armas e munições. O Brasil é um país continental. Obviamente, um cidadão que mora numa propriedade rural do interior do Mato Grosso, em relação à necessidade de ter uma arma de fogo, é muito diferente de um cidadão que mora no centro de São Paulo, no centro de Belo Horizonte. Isso tem que ser levado em consideração. Agora, a população ter acesso a dezenas de fuzis, a milhares de munições, sem marcação, sem rastreamento,
e a partir de despachantes que se apropriam desse sistema para fazer lucro, com perdão do péssimo trocadilho, um tiro no pé. Eu quero agradecer muito ao Felipe Angeli, que é do Instituto Sou da Paz, advogado, trouxe para nós aqui uma visão sobre a questão que nós estamos tratando, muito boa, muito aterrorizante e educativa, né? Quer dizer, é uma pessoa muito delicada. E queria agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.